Olá, pessoal do oitavo ano, professor Marcelo aqui. Vim passar o conteúdo dessa semana, tá? Na próxima semana agora que vai entrar, vocês terão prova. Então, pensando nisso, eu decidi fazer uma revisão da matéria que vai cair na prova, tá? A matéria é do livro, então é mais fácil para que todos vocês leiam e tenham contato diretamente com a matéria, com o conteúdo. Então, eu achei mais fácil fazer dessa forma, tá? Do que fazer com aquelas aulas que a gente tivemos online, né? E é melhor para vocês, para até que vocês tenham uma sobreleitura sobre aquilo que a gente já falou anteriormente, tá bom? Bom, o tema que a gente vai falar dessa prova, gente, a gente vai falar aí que corpo é esse, tá? No capítulo 7, a página 110 do livro de vocês, tá bom? E a partir daí a gente vai começar nosso conteúdo para a prova. Bom, gente, quando a gente pensa em arte, né, ou obras de arte, geralmente a gente logo vem à nossa cabeça, geralmente, né, é comum que a gente pense em quadros, esculturas, né, pinturas, prédios, né, por causa da arquitetura e tudo mais. A gente viu também a gravura, enfim. Só que o suporte para a arte ele é muito amplo, ele não tem uma coisa mais clássica. Antigamente até tinha, né? Para ser considerado arte, precisava que fosse uma pintura, uma escultura, uma gravura, né? E por aí vai. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a partir da década de... na década de 50, década de 30, década de 20, né? Ali, a gente quebrou um pouco com esse padrão, né? A gente veio aí o modernismo, veio um monte de coisa, e a gente quebrou um pouco esse padrão, né? A arte, ela passou a ser mais ampla nos seus suportes e nas suas abordagens, tá? Então, aí quando a gente fala o que pode ser arte, hoje em dia esse conceito é muito maior, né? A gente tem aí o próprio corpo sendo usado como uma forma de expressão artística, tá? E a gente vai ver como que isso é feito, por assim dizer, tá? Só que a gente vamos contextualizar aí, né? Quando a gente fala de tatuagem, né? Geralmente a gente pensa, quando a gente olha, a gente vê aquelas tatuagens que a gente tem hoje em dia, né? Aquela coisa muito voltada para o estético, né? Embora hoje em dia a gente ainda tenha motivos diferenciados para se fazer tatuagem, a gente faz muito mais pela estética, né? Porque está na moda e tudo mais. Claro que tem mulheres, por exemplo, tem mulheres que fazem tatuagem para fazer o bico do peito, refazer o bico do peito, né? Através da tatuagem, por causa que elas tiveram que fazer uma operação, tiveram câncer no seio e tiveram que tirar a mama, né? Então, elas tentam reproduzir isso da melhor forma e eles usam tatuagem para fazer isso. Isso é só mais um motivo que a tatuagem se possibilita para a gente, né? Principalmente para a mulher. Mas a tatuagem é uma arte muito antiga, né? Uma expressão artística muito antiga, tá? Ela vai remontar a primeira, por exemplo, a primeira tatuagem encontrada, né, pelos arqueólogos foi numa mulher e num homem, tá? Uma múmia, né, da egípcia, lá mais de 5.000 anos atrás, né? Então, a tatuagem, ela tem sido feita, tem sido experimentada aí durante todo esse tempo. É claro que, com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Inclusive, suas abordagens e seus motivos de acontecerem e de serem, tá? O livro mesmo aí vai falar, se demonstra que há muito tempo o corpo serve de base para que as pessoas produzam suas marcas, ou seja, por meio de uma prática simbólica. Utilizam marcas no corpo como uma forma de expressão e de identificação, tá? Ainda hoje a gente ainda costuma pintar o corpo, né? A gente tem também maquiagem e tal, mas ela pode ser mas ela pode ser de forma definitiva aí, tá? Ou seja, temporária, que a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Isso caracteriza grupos, tá? Como parte de identidade, como acontece com os indígenas, por exemplo, tá? Por exemplo, quando a gente olha uma pessoa toda tatuada, a gente logo associa elas a certos grupos
de identidade, né? É roqueiro. Hoje isso quebrou um pouco, né? Mas a gente tinha muito isso. É roqueiro. É até mesmo bandido, né? Isso é um grupo de identitário, né? Social ali, que a gente acabava levando uma pessoa que tinha parte do corpo tatuada, a gente acabava levando para esse lado aí, né? A gente tinha esse preconceito ainda. Os índios fazem da mesma forma, né? Eles fazem as tatuagens deles, ou as pinturas corporais, tanto por motivos religiosos, né? Ou de rituais, né? E tudo mais, como também para colocar ali o posicionamento social que aquela pessoa tem dentro daquela comunidade, né? Então, os indígenas vão trabalhar muito dessa forma, assim. As tatuagens têm um pouco disso também, tá? Então, aí, ao longo da história, o corpo passou também a ficar em evidência no campo da arte. No teatro, na dança, foram feitos estudos, experimentos específicos, tá? Relacionado ao corpo e expressão. As artes visuais tornaram-se um tema de muita produção artística. O corpo foi amplamente representado em diferentes épocas. No final da década de 60, ele voltou a ser suporte, e dessa vez não somente como uma prática simbólica, mas como artística também. Tá? Antigamente, era usado, como a gente falou, apenas como uma parte simbólica de religião ou de posição social, enfim. Hoje, não. Hoje, o corpo ele é usado como um suporte de expressão artística praticamente vivo, né? A gente usa o corpo como uma forma de expressão, tá? Tanto na dança como nas performances, como também na arte da pintura, né? Da maquiagem e tudo mais, tá? Alguns artistas incomodados ao ver a transformação dos objetos em objetos de consumo, resolveram fazer arte com o próprio corpo, tá? Por meio da body art. O que acontece? Lá na década de 40, na década de 20, ali, tá? Os artistas estavam um pouco incomodados de como as pessoas estavam consumindo a arte. Ela estava se tornando uma medida de troca, né? As pessoas, para eu ser culto e tudo mais, eu preciso ter obras de arte na minha casa, eu preciso ter dinheiro para comprar, para consumir essas obras de arte, né? Aí depois mudaram, aí falaram, a gente está consumindo arte de uma forma muito rápida, muito sem pensar demais, sabe? Sem questionar demais. Então, os artistas estavam incomodados com isso. Eles começaram a pegar, deixar de usar alguns suportes, né? Como a pintura e a escultura e algumas coisas, e começaram a usar isso no corpo, tá? Isso a gente chama aí de body art, tá? A arte do corpo, tá? A gente tem uma definição aqui na página 112, que é conhecida assim, né? Conhecida como a arte do corpo, né? A body art. Esse termo surgiu na arte contemporânea, lá na década de 30, 40, por ali, tá? Onde que não apenas retratar os corpos, mas também usar ele como base para intervenções ou interpretações artísticas, tá? A body art usa o happening, que combina arte visual e teatro, tá? De uma forma diferente, convocando a participação do espectador e a performance, que também pode roubar aí a outras linguagens artísticas. O que acontece? Os artistas eles começaram a mudar o suporte da arte, né, como a gente falou, mas eles também começaram a transformar o espectador, né? Eles não queriam mais que as pessoas que fossem observar ou ver uma obra de arte, que ele apenas olhasse. Eles queriam que as pessoas participassem dela, eles fizessem parte da própria obra, tá? Alguns movimentos aí que vão trabalhar bastante com isso, tá? Que a gente tem aí a própria body art, a gente tem o concretismo, o neoconcretismo, tá? A gente já falou sobre ele, que vão usar aí o corpo ou vão usar o próprio espectador como uma parte da obra, tá? A gente tem um exemplo aqui na página 113, que é do artista Hugo Boll, tá? Um artista suíço, que ele é considerado um dos fundadores do movimento dadaísta
em que também se questionava o que era arte e o que não era, tá? Ele, de uma forma de criar questionamentos, ele foi lá, se vestia de papelão, criou uma roupa toda de papel, toda de papelão, foi para a rua, tá? E começava a balbuciar certas coisas, alguns fonemas bem soltos, bem desconexos à primeira vista, né? Mas eles pareciam muito a forma como o bebê fala ou se comunica, né? Os bebês ficam blá, bebê, bibi, né? Essas coisas assim, acho que são estranhos. Então, esse artista ele vai trabalhar muito com isso. Então, ele vai lá criticar, né, a civilização, né, por estar destruindo a Europa ali por causa da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, já lá no início do século XX, eles já estavam questionando esse tipo de coisa, tá bom? Então, aí, a partir daí, muitos artistas foram reproduzindo esse tipo de linguagem artística, foram reproduzindo esse tipo de arte, né? E aí se criaram, a partir daí, que foi criada a arte da performance, tá? Que nada mais é que uma apresentação efêmera que vai acontecer ali, que vai juntar aí o teatro e a arte visual, tá? E vai acontecer naquele momento e ele vai acabar, ou seja, ele vai ser efêmero, ele vai ter um pequeno tempo de duração, né? Um tempo de vida muito pequeno, a não ser que seja fotografado, seja filmado, mas lá no começo isso era um pouco difícil, mas assim, ainda eles tinham acesso a alguma fotografia, eles conseguiam registrar esses momentos, tá? Então, a performance, ela trabalha muito com essa coisa do efêmero, né, do que vai acontecer, tá? Pensando nisso também, a gente vai ter um bailarino mineiro, tá, brasileiro, que é o Klaus Viana, que ele vai criar uma forma diferenciada de se apresentar a dança, tá? Ele vai criar uma forma em que as pessoas que não estudavam balé, que não tinham uma formação ou um interesse real sobre a dança, poderiam também fazer parte da companhia dele, tá? Porque ele criava movimentos em onde qualquer pessoa poderia fazer, tá? É claro que isso também tinha um pensamento em cima, né? Tinha uma coisa estética pensada em cima disso, mas qualquer pessoa poderia fazer, né? Qualquer pessoa poderia se integrar, independente da sua formação física, né? Da sua condição física, do seu condicionamento físico, você poderia fazer parte desse trabalho, tá? Aí o Engel Viana também vai fazer algo muito parecido com isso aí na página 116, a gente vai estar falando sobre isso. Deixa eu ver o que tem mais aqui para falar. Sim. Nessa profusão aí de arte contemporânea, lá na década de 50, na década de 40, 50, vários movimentos estavam sendo transformados. A gente teve ali o concretismo, né, que quebrava com os sentimentos da arte e tudo mais. Chegou um momento em que os artistas falaram assim, não, cara, a gente não tem que excluir o sentimento das artes, a gente tem que colocar sentimentos e trazer as pessoas para que eles sintam e vivam essa arte junto com a gente, né? Então, aí assim nasceu o movimento neoconcretista, né, que tinha aí essa ideia de trazer sentimentos e trazer o público, o espectador, para fazer parte da arte, né? E o Hélio Sica, que é um brasileiro aí, pintor, escultor, né? Ele vai trabalhar muito dessa forma, ele vai ajudar a criar essa estética do neoconcretismo, tá? Ele vai criar aí uma série de roupas, né? Feitas de panos, tecidos variados, com bem coloridos, bastante coloridos, como a gente pode ver na página 120, e ele vai criar umas roupas, vai construir umas roupas aí, e vai dar para as pessoas, para que elas dancem, para que elas façam barulho, que elas criem a própria expressão ali junto com ele, tá? Isso é neoconcretismo puro, assim, na raiz mesmo, tá? Então, aí o próprio livro aí na página 101 vai falar assim, né? Os parangolês são capas, mantos, bandeiras ou estandartes feitos de tecidos coloridos que podem ser vestidos ou carregados. A ideia do artista era
que as pessoas fizessem parte da obra, né? Movimentando-se e dançando à sua maneira, à sua forma, né? A obra deixou de ser contemplada e passou a ser vivida, né? A gente parou de apenas olhar para a obra de arte e falar, oh, meu Deus, que coisa linda. Mas a gente agora passou a fazer parte dela, né? O público, mesmo que não fosse um produtor de arte, passou a viver, né, a arte em si. E o Elliott Sicker também ele vai explorar aí, por meio das cores, do movimento de tecidos, né, vai provocar as interações das pessoas também, né, criando a interação com o espaço também, né, como eles lidam com a espacialidade em volta deles e tudo mais, e ele vai criar toda essa experiência sensorial, né, tanto física como de distanciamento, né, de som e tudo mais. Ele vai trazer tudo isso junto, né? E os parangolês também, eles vão daí representar um pouco da trajetória do próprio artista, do Elliott Sicker, tá? Porque ele vai envelhecer, né? As cores, que é pertencente à pintura, à arte visual, né? O volume, que é pertencente à escultura aí, né? E vai culminar aí numa arte performática, que é bem puxado para dança, para o teatro, né? E tudo mais. Então, o Elliott Sicker ele vai trabalhar muito com essas questões, essas partes aí. Lá na página 122, a gente tem uma artista chamada Ana Teixeira, onde ela vai pensar também uma forma, vai criar uma performance, né? Ela vai pegar, botar 2 banquinhos, uma plaquinha escrito "Escuta histórias de amor", vai sentar e vai começar a fazer crochê ali, né? Onde as pessoas vão poder sentar e conversar com ela sobre as suas histórias de amor, falar sobre o que está passando, enfim, né? O próprio livro aqui vai dar uma definição bem legalzinha desse trabalho. O trabalho Escuto Histórias de Amor é uma ação em que o artista se coloca nas ruas, né, para escutar as pessoas e investigar se elas trariam para o espaço público suas histórias pessoais e íntimas, né? É uma coisa bem legal da gente interagir também com o artista, né? Não é só vivenciar, mas ser parte dela também, né? Bom, gente, o que a gente tem de conteúdo para a prova vai ser isso, tá? Vai ser aí da página, vou olhar aqui rapidinho. Rapidinho, só um instante. Ó, da página 110, tá? Página 110, capítulo. Deixa eu ver aqui. Até essa moça, essa artista que ela vai fazer essa performance lá sentada, esperando que as pessoas contem as histórias dela. 110 a 122, tá? Nosso conteúdo vai até aí. Estudem direitinho, leiam, a prova não vai estar difícil. 10 questões de múltipla escolha, 10 questões discursivas. Leiam as questões com atenção e façam direitinho, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima semana, pessoal. Um abraço e até mais.